Em um momento incrivelmente sortudo de se assistir em um jogo da NBA, foi quando Russell Westbrook errou uma enterrada, mas por muita sorte ainda acertou a cesta. Às vezes, desejamos adicionar efeitos especiais em nossa vida. De alguma forma, esse noivo conseguiu obter um efeito incrível quando um raio atingiu a água exatamente quando ele fazia seus votos. Quando um usuário do Reddit estava gravando um vídeo em câmera lenta de algumas abelhas, de alguma forma ele conseguiu capturar uma incrível colisão entre as abelhas. Durante uma corrida de bicicleta, depois que um dos pilotos errou em um salto, ele perdeu a liderança. No entanto, de uma forma incrível, ele conseguiu se levantar e ultrapassar os outros pilotos, vencendo a corrida. Com frequência podemos ver baleias saltando fora da água. Um momento incrivelmente sortudo para um barco turístico foi quando a baleia deu um salto gigante, mas caiu a poucos metros de distância deles. Em um momento digno de Matrix, quando dois caras estavam imitando Conor McGregor durante a noite, ele coincidentemente passou dirigindo por eles e parou para cumprimentá-los. E isso provavelmente fez a noite dos caras. Um motorista de van teve muita sorte quando sua caixa de isopor pulou 2 vezes seguidas de volta para dentro da van enquanto ele estava dirigindo. Embora as imagens de drones sejam geralmente ótimas de se assistir, às vezes ocorrem erros com os drones. Um esquiador teve muita sorte quando um drone apresentou mau funcionamento e caiu bem perto dele, a apenas alguns metros de distância. Em um momento que parecia saído de um filme do Homem-Aranha, um cara em uma moto conseguiu evitar se machucar seriamente, quando ele saltou para o teto do carro após bater em sua traseira. Em uma corrida de carros, um dos pilotos empurrou o outro para fora da pista, mas o que aconteceu foi que o empurrão o ajudou a realizar várias ultrapassagens. Em um evento de corrida de motos, um dos pilotos teve uma sorte incrível ao se salvar de uma queda que teria sido muito grave e ainda conseguiu terminar a corrida de joelhos. E quando um homem improvisou uma espécie de trenó caseiro e deslizou por uma colina coberta de neve, que levava diretamente a uma estrada onde 2 carros estavam passando em alta velocidade, o homem teve uma sorte incrível. O que parecia ser um momento de azar acabou se tornando um momento de sorte quando a vara de Angelica Bengtson quebrou durante o salto. Mas por causa da quebra da vara, ela teve outra chance, que acabou resultando em um novo recorde. É fato conhecido que o esqui não é o esporte mais seguro. Quando um dos competidores tentou fazer uma manobra enquanto descia a colina, ele teve sorte e conseguiu se manter de pé e não cair. Um momento assustador e inesperado aconteceu quando um carro estava dirigindo por uma estrada escorregadia e sinuosa, quando de repente as árvores às margens da estrada começaram a cair. Felizmente, ninguém se feriu. Em um jogo de beisebol, uma bola rebatida por pouco não acertou esse cara. Durante uma partida da NBA entre San Antonio e Oklahoma City, Russell Westbrook teve muita sorte com um arremesso que não era esperado de forma alguma para acertar. Quando uma roda de um caminhão enorme se soltou do veículo,
Os pneus pareciam ir direto para um homem que estava pedalando sua bicicleta nas proximidades. Felizmente, a roda não chegou a tocá-lo e ninguém ficou ferido. Um fato pouco conhecido é que os tubarões não são muito agressivos e raramente atacam humanos. Mas isso não diminui o fato de que eles são aterrorizantes. Um momento assustador de se assistir foi quando um homem pulou na água e teve um encontro com um enorme tubarão branco. Quando um motorista em um jipe estava subindo uma espécie de colina, ele não percebeu que no topo havia outro carro estacionado com uma pessoa bem ao lado dele. Então, quando ele chegou ao topo, o carro freou. Os reflexos do motorista foram realmente postos à prova. Quando um skatista estava fazendo algumas manobras, uma criança que estava carregando sua bicicleta passou por ele e teve muita sorte. Em uma partida da NBA entre Boston e Cleveland, quando restavam apenas alguns segundos, a equipe tentou uma arriscada cesta de 3 pontos, que parecia que não iria entrar, mas acabou quicando e vencendo o jogo com apenas 1/10 de segundo restante. Essas pessoas tiveram muita sorte quando o copo conseguiu cair direto para o suporte de copo sozinho, graças ao vento. Um piloto de Fórmula 1 teve muita sorte quando um pássaro conseguiu se salvar por apenas alguns centímetros de ser atingido pela roda. Quando algumas árvores começaram a cair aleatoriamente na água, um casal que estava navegando de barco na região saiu do local apenas segundos antes, evitando serem atingidos pelas árvores e se machucarem. Quando um avião estava decolando em águas rasas, os pilotos tiveram a sorte de conseguir decolar completamente antes de chegar a um local inadequado para a decolagem. Um momento incrível de se assistir ocorreu na Copa Mundial de Cubo Mágico da Red Bull, quando os competidores eram na verdade gêmeos e o vencedor ganhou por uma diferença de apenas 0,001 segundo. Fall Guys se tornou um jogo muito popular, no qual você precisa se classificar não sendo um dos últimos a terminar o desafio. E, de alguma forma, esse competidor teve muita sorte. Há um parque temático de grande altitude muito conhecido em Chongqing, que atrai milhares de turistas todos os anos. Uma das atrações é uma ponte que fica a 150 metros acima do solo. Um momento incrivelmente assustador foi relatado quando o cordão de segurança se soltou durante um dos saltos. O turista teve muita sorte que nada aconteceu.